Agora sim. Graça e paz, igreja. Boa noite. Costumo dizer que é muito bom, que a palavra diz que como é bom quando nos reunimos, quando estamos junto aos irmãos, né? Confesso que mesmo sendo todos conhecidos, eu estou... Mas vamos lá na graça do Senhor. Irmãos, eu queria pedir para vocês abrirem em 2 Crônicas 20. Eu não vou pregar, tá? É só uma... Eu não costumo também, não sou muito chegada em versículos isolados, tá? Eu sou desse time. Então, mas eu vou ter que falar alguma coisa isolada aqui e os irmãos, quem puder, acompanhe, depois leia esse capítulo todo, que é muito interessante. O Senhor falou muito ao meu coração na sexta-feira. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que não seja eu, Pai. Fala através de mim, Senhor. Tu és o meu fôlego, Pai. Me dá palavras direto do teu trono de graça, Senhor. Tens queimado no meu coração, Senhor, essa palavra há muitos dias. E eu sei que eu tenho que ser breve, e eu vou procurar ser breve, Paizinho, mas clara e objetiva, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui o rei Josafá recebe no primeiro capítulo, ele já começa recebendo uma notícia má, né? Vieram dar uma informação ruim para ele, uma notícia ruim. E lá no capítulo 5 já mostra Josafá a oração. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão não está a força e o poder? E não há quem possa te resistir? Josafá orou. Josafá chamou, convocou o povo a estar junto em oração, em jejum. E isso compadece, isso comove o coração de Deus, porque o Senhor agrada quando estamos juntos, que não andamos sozinhos, que possamos sempre ter alguém para chamar. E a minha oração é que nós sempre, que o Espírito Santo traga à nossa memória sempre alguém para chamar. Na sexta-feira, quando eu precisei de socorro, foi com a irmã Albair que eu gritei. Mas podia chamar outros, mas o Senhor me chamou aquilo. E veio essa palavra. E nessa palavra, mais adiante os irmãos vão ver que Deus deu uma estratégia a eles, que eles estavam num vale. E naquele vale eles não estavam vendo saída. O rei estava com medo porque estava uma situação difícil para ele. Ele sabia o tamanho do problema que ele tinha. Ele sabia que não seria fácil, mas ele tinha um Deus a quem clamar. E mais adiante, no 21, aconselhou-se o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestido de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles... Aí eu não vou seguir o 22, não vou seguir em frente, como eu disse, eu tenho que ser breve. Isso, e lá no final ele já diz, assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Mas ali no 20, deixa eu me ver aqui, acho que é no 25, que não. Tem uma parte aqui que quando os irmãos ler, vão ver que eles estavam no vale.
E muitas vezes no vale a gente não quer vestir a melhor roupa, a gente não quer ter as melhores palavras, a gente não é que não queira, talvez eu não esteja me expressando corretamente, mas a pressão é tão grande que a gente não vê. E aquele homem viu porque ele se voltou ao Senhor e se voltou ao povo, para a ajuda, a pessoas para estar com ele. Então, a oferta ao Senhor é independente de ser no vale, é independente de ser na montanha, Ele é um Deus de lá e um Deus de cá. Ele é um Deus para todos os momentos e não quer que andemos sozinhos. Quando precisarmos um dos outros, seja para comemorar, seja para pedir uma ajuda, que nós estejamos juntos. Isso é uma oferta ao Senhor. Isso é agradável aos olhos do Pai. Que estejamos juntos, oferecendo a Ele o melhor, mesmo no momento difícil. Amém? E o que eu tenho que falar mais? Aí eu convido os irmãos agora para dar a melhor oferta ao Senhor, não apenas em espécie, mas que oferte ao Senhor a tua melhor adoração, o teu melhor, porque a palavra diz que Ele procura adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e muitas vezes a gente acha que a oferta é só o que trazemos aqui. E a oferta é o louvor, é a vestimenta, revestir-se da palavra. Isso nós estamos ofertando ao Senhor o nosso tempo. Muitas vezes ofertando o tempo para o irmão, para alguém que está precisando de um abraço, precisando de uma palavra. E é através daqui que nós vamos ter esse abraço, que nós vamos ter essa palavra para dar para a pessoa. Em nome de Jesus, que ofertamos agora a nossa melhor oferta. Para orar para nossas ofertas. Graça, em primeiro lugar, a quem não pôde ofertar hoje. Que Deus abençoe a vida dessa pessoa. Amém, Jesus. Abençoe as mãos dessa pessoa, abençoe o trabalho dessa pessoa, para que na próxima semana ela venha com as mãos cheias de oferta do Senhor Jesus. E vamos agradecer aqueles que depositaram a sua quantia com afeto e carinho, e sabendo que vai ter uma
uma boa direção, que é para o nosso tempo, que é para o nosso Deus e que é para a nossa obra. Em nome de Jesus, agradecemos a todos, que essa semana seja de prosperidade, bênçãos e alegria e saúde. Amém, para Jesus. Todos que estão, Aleluia, Pai. E todos que estão em casa, que Aleluia, não Pai. estar aqui. Amém. Em nome de Jesus, Aleluia. Senhor, abençoe essa casa. Em nome de abençoe Jesus. Os pastores, abençoe os irmãos e Aleluia, as nossas crianças Jesus. que aqui estão. Oh, Deus Santo. Oh, Aleluia. Pai, derrame tuas bênçãos. Amém. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Puxar. Já ia me esquecer. Irmãos, no dia 20... Não, é contigo, não sei. 24 de maio. 24 de maio, nós vamos ter o nosso primeiro chá das mulheres. Então, aleluia! Então, mulherada, se preparem, porque vai ter muito trabalho. Nós vamos ter o aniversário da igreja, nosso primeiro chá. E eu conto com as irmãs para estarmos juntas nesse chá, que eu creio já que o Senhor está preparando as que é para estarem aqui. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Mais uma vez, diga à pessoa que está ao seu lado, que bom que você veio. Aleluia. Quero trazer alguns recadinhos antes de ministrar a palavra. Domingo que vem o nosso pastor vai estar aqui conosco, o pastor Maggioli, que é o coordenador do Ministério Pão Vivo. Para quem não sabe o que é Ministério Pão Vivo, ele vai falar domingo que vem mais um pouco sobre isso. Mas nós somos aqui uma igreja batista e a palavra Pão Vivo vem da origem de uma agência missionária que tem como propósito estabelecer igrejas e comunidades carentes. Então o pastor Maggioli, ele é meu pastor desde os meus 15 anos de idade, foi a pessoa que me trouxe para Jesus. Ele foi missionário de missões nacionais da Convenção Batista Brasileira. Depois que ele se aposentou, ele começou uma agência com o propósito de estabelecer igrejas em comunidades carentes. Hoje tem plantação de igrejas em Porto Alegre, tem plantação de igreja aqui no litoral, tem plantação de igreja no sertão nordestino, tem plantação de igreja na Tailândia. Amém? E ele está querendo levantar missionário para ir para o Irã agora, neste momento. Glórias a Deus. Domingo que vem o pastor Maggioli, ele vai estar aqui conosco. Nós convidamos ele para estar aqui. Ô pastor, tira um tempinho para estar com a gente lá. Então ele vem, domingo que vem, com certeza vai ter um tempo muito especial. Quinta-feira, lembrando então que quinta-feira agora às 19h30, nós temos a célula Nossa Casa, uma célula que vai se multiplicar. Queremos te convidar para quinta-feira às 19h, 19h30, aliás, a célula Nossa Casa. Depois eu passo o endereço aí, os irmãos que desejar estar na nossa casa, na célula Nossa Casa, tem sido uma grande bênção. Então, me pergunte no final do culto. Mas nós estamos numa jornada desde quinta-feira. Por exemplo, quinta-feira nós tivemos a célula Nossa Casa. Sexta-feira à noite nós tivemos aqui uma vigília. Ontem à noite nós tivemos aqui um filme, né? Filme Pipoca Refrigerante. O nome do filme Cartas para Deus. Foi um filme bem impactante, impactando a igreja, impactando a comunidade. E hoje nós vamos seguir com a palavra de domingo passado, onde nós temos três focos esse ano, que nós queremos focar como igreja. Nós queremos levar a igreja esse ano a 100% da igreja, 100% da igreja. A gente fica, não gosta que os pastores repete comigo, tá? Mas hoje eu vou fazer com vocês. Repete comigo, 100% da igreja em uma vida devocional com Deus, em uma vida de intimidade com Deus. Queremos 100% da igreja na célula, nas casas, se multiplicando, fazendo discípulos, né? Através das casas. Nós queremos ver a igreja 100%, toda a igreja envolvida no discipulado uma a um. Amém?
E nesta noite nós vamos desenvolver um pouco mais nesse tema do discipulado 1 a 1, o irmão Val vai colocar ali. Mas antes disso, quero também dar boas-vindas ao irmão Marcos e ao irmão Ricardo, lá de Goiânia. Sejam bem-vindos, amém. Nossos irmãos da igreja presbiteriana lá de Goiânia estão trabalhando em Capão da Canoa. É a nossa oração que vocês permaneçam aqui. A boa água da Corsã possa fazer vocês permanecer aqui. Eu morei lá na fronteira e o pessoal falava assim, quando você for embora, lá de Rosário do Sul, ele estava falando, não olhe para trás, porque se você olhar para trás, você volta. Então, nossa oração é que os irmãos possam permanecer um bom tempo aqui conosco. E a igreja possa ser bênção na vida dos irmãos. Vamos liberar então as crianças para o culto infantil. Quem são as crianças que estão aí conosco? Tem umas lá fora, né? Cadê o César? Cadê o César? As crianças? Podem ir para o culto infantil, na salinha. Amém? Glórias a Deus. Então, queridos, abra sua Bíblia no texto de João capítulo 1, do versículo 35 até o 51. No Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 35 até o 51, nós vamos ler esse texto para meditarmos esta noite. João capítulo 1, do versículo 35 até o 51, nos diz que no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhe: o que vocês querem? Eles disseram: mestre, onde estás hospedado ou onde moras? Respondeu-lhe: venham e vejam. Então foram, e por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram aquele dia com ele. André, irmão de Simão, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi seu irmão Simão. Ele disse: achamos o Messias, isso é o Cristo. E o levou a Jesus, que olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas a partir de hoje será chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, ele disse: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Jesus disse então Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê? Porque eu disse que eu vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhe que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém?
Glórias a Deus. Papai do céu, obrigado por essa palavra, cada vida que está aqui e aqueles também que nos acompanham nessa transmissão. Obrigado, Senhor, nos capacita e que minha vida seja a voz de Jesus nesse momento para transmitir a Tua palavra. Faz, querido e amado Espírito Santo, o que precisa ser feito, Pai, em nome de Jesus. Amém? A expressão segue-me, que nós encontramos várias vezes na Bíblia, diz que aproximadamente de 20 a 22 vezes a expressão segue-me dita por Jesus na Bíblia. Por vários momentos Jesus se dirigiu a pessoas e disse para elas: segue-me. E Jesus disse nesse texto a Filipe: segue-me. Por vários momentos, então, pessoas receberam esse convite para seguir Jesus. Sempre que um convite direto de Jesus, sempre era um convite direto de Jesus para pessoas segui-lo, para pessoas andar com Ele em uma vida de discipulado. Não é apenas um chamado para acreditar, mas um chamado para caminhar com Ele, aprender com Ele, permanecer nele e viver como Ele viveu. Mas um chamado para andar com Jesus, ser como Jesus. Segue-me, o segue-me Jesus estava convidando pessoas comuns para uma vida profunda de transformação. Amém? Porque discipulado é transformação de vida. Mais uma vez, repete comigo: discipulado é transformação de vida. Discipulado é um processo contínuo de aprendizado e de crescimento espiritual, na qual alguém decide seguir os ensinamentos e o estilo de vida de Jesus. No contexto cristão, discipulado significa tornar-se cada vez mais parecido com Jesus. Isso envolve então 4 ou 5 elementos, envolve conhecer a palavra de Deus, desenvolver uma vida de oração, viver em comunhão com a igreja e assumir o compromisso de fazer novos discípulos. Repetindo, discipulado é estudar a Bíblia junto, é estudar a Bíblia com alguém. Discipulado é orar junto, discipulado é caminhar junto, discipulado é encorajar uns aos outros. Discipulado é fazer novos discípulos, A porta de entrada no reino de Deus, ela é individual. Por isso Jesus diz: eu sou a porta. Então na porta só cabe uma pessoa. O pai não pode salvar o filho, não. A entrada é individual. Primeiro entra o pai, depois entra o filho, ou entra o filho, depois entra o pai. A entrada na porta do reino de Deus, a porta da salvação é individual. Mas a caminhada cristã, ela é coletiva. Amém? Ela é coletiva. A porta de entrada no reino de Deus é individual, pois cada pessoa precisa tomar a sua própria decisão de seguir a Cristo. Porém, a caminhada da vida cristã nunca foi feita para ser solitária. Jesus chamou os discípulos para andarem juntos, para aprenderem juntos e crescerem juntos. A jornada da fé acontece na companhia de outros discípulos, onde somos ensinados, corrigidos, encorajados e fortalecidos. Deixa eu abrir um parênteses aqui: você nunca vai ser um cristão melhor andando sozinho. Você nunca vai ser um cristão melhor e saudável andando sozinho. Sabe por quê, queridos? Porque a própria palavra de Deus diz que quando você recebe a Cristo, você é inserido na igreja que se chama Corpo de Cristo e você é um membro desse corpo. Eu não lembro agora, mas um corpo ele tem diversos membros. Um corpo tem diversos membros, e a Bíblia diz que cada um de nós somos parte desse corpo, e um membro do corpo não vive independente. Se podar um dedo fora, esse dedo vai apodrecer, não vai morrer, porque não existe ali uma circulação sanguínea.
E Paulo em Coríntios, ele fala diversas vezes sobre isso, que todos são importantes no corpo de Cristo e cada um desenvolve a sua função, cada um tem uma habilidade, o olho tem uma habilidade, o ouvido tem uma habilidade, a boca tem uma habilidade, o braço tem uma habilidade, a perna tem uma habilidade. Por isso o braço nunca pode dizer para o pé, eu não preciso de você, porque para o braço alcançar, o pé precisa se movimentar. Então Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo e cada membro desse corpo é necessário, tanto para o seu desenvolvimento, como também para a saúde de todo o corpo. E Paulo também usa que como membro do corpo de Cristo, olha queridos, você percebe isso, como um membro do corpo de Cristo, quando você leva uma topada e deixa a unha do dedão lá roxa, né? Lembra que quando a gente era criança acontecia muito isso, a gente andava de pé descalço, de chinelo, né? Mas é interessante, se você tem uma unha encravada, dói até o fio do cabelo, né? Dói todo o corpo. Assim também, que a Bíblia diz que quando alguém na igreja não está bem, todo o corpo sente, porque quer que aquele membro da igreja, membro do corpo de Cristo, esteja bem. Todo o corpo sente. A Bíblia também diz, né, se alguém está sofrendo, né, que ore, se tem, foi o texto de hoje de manhã, se alguém está alegre, cante louvores. Então, cada membro do corpo é importante. A Bíblia então fala sobre discipulado. Discipulado é andar junto. A vida cristã é uma caminhada junto, não é uma caminhada solitária. Então guarde isso. Tem hoje chamado um movimento dos desigrejados, pessoas que acham, né, que viver uma vida cristã isoladamente vão estar cumprindo a missão. Não vão estar cumprindo a missão. Ela está atrofiando a si mesma e atrofiando a missão de Deus, porque nos chamou para ser corpo de Cristo, para andar junto. Então escreva isso, guarde isso. Nunca alguém será um melhor cristão se isolando ou andando sozinho. Aliás, Eclesiastes, o provérbio diz que aquele que se isola é uma expressão de como ele é egoísta. Aquele que se isola, ele está deixando claro, esse é como diz o gaúcho, é um baita de um egoísta, né? Um baita do egoísta, porque ele está pensando em si mesmo, no seu próprio conforto. Então, guarde isso, nunca uma pessoa sozinha será um cristão melhor fora do corpo de Cristo, fora da comunhão, da comunidade de fé. Porque a Bíblia diz que na comunhão há operação de dons. Deus levantou pessoas dentro da igreja para abençoar a sua vida com os dons e talentos que Deus deu a ela. E esses dons e talentos que Deus deu a ela vão completar uma necessidade que existe em você. Amém? E um dom e talento que Deus te deu vai completar a necessidade que alguém tem no corpo de Cristo. E assim o corpo de Cristo, bem ajustado, diz a palavra de Deus, vai sendo edificado. Amém? E também, uma pessoa sozinha, eu desafio, alguém que falar hoje, eu não vou congregar mais, vou ver a minha vida cristã em casa, eu desafio se você vai ser um cristão melhor, porque você vai ter que orar mais, você vai ter que pregar mais. Quero ver você orando, lendo a Bíblia, fazendo discípulo, fazendo toda a missão sozinha. E com certeza vai ser muito mais difícil, muito mais pesado, porque o corpo de Cristo exatamente existe isso, levar as cargas uns dos outros, e assim você vai cumprir a missão. Amém, queridos? Mas discipulado, querido, a palavra discipulado, você não vai encontrar a palavra discipulado na Bíblia, você vai encontrar a palavra discípulo. Discípulo, o original do discípulo é aquele que segue o mestre, mas nós estamos falando de discípulo de Jesus, é alguém que segue a Jesus. Mas nós encontramos o princípio do discipulado, que é o irmão mais velho, na sua caminhada com Deus, cuidando e ensinando o irmão mais novo na fé. E nós encontramos todo esse processo de discipulado, desde o início da Bíblia. Por exemplo, discipulado é uma realidade em toda a Bíblia, desde o começo da criação. O
Podemos dizer que a primeira pessoa que foi discipulada, quem foi? Adão. Podemos dizer que Adão foi a primeira pessoa discipulada. No livro de Gênesis, por exemplo, Deus passeava no jardim, na viração do dia, e chamava Adão para uma conversa. Isso mostra que havia um relacionamento entre Deus e Adão. Havia comunhão, havia ensino, havia compartilhamento de necessidades. Você acha que Adão não compartilhou uma necessidade que ele tinha com Deus? Compartilhou. Qual era a necessidade que Adão teve em determinado momento? Lá no discipulado, conversando, e ele falou: Senhor, eu percebi que o Senhor me deu aqui uma tarefa de nomear toda a criação, dar nome às árvores, às espécies, aos animais, mas eu percebi que o galo tem a galinha, o boi tem a vaquinha e tal, e eu? Sou o único que estou sozinho? Não tem ninguém para mim? Deus, e aí? E aí, Deus, tá bom, eu estava esperando esse momento. Já que agora você está sentindo necessidade, então tá. Então Deus ministrou numa necessidade de Adão. Deus ministrou numa necessidade de Adão e fez a ele uma linda esposa. Então, discipulado, querido, nós vimos ali, Deus se aproxima do homem para falar com ele, orientar e caminhar com ele. Discipulado começa num relacionamento com Deus. Ao longo das Escrituras vemos vários exemplos de discipulado. Moisés discipulou Josué, preparando para liderar um povo. Elias discipulou Eliseu, transmitindo a ele sua fé e seu ministério. Davi teve ao seu lado homens que aprenderam com sua liderança e com a sua vida. Com a sua vida aprenderam o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Mas a Bíblia diz que Davi tinha pelo menos 33 homens, que era uma liderança que ele discipulou e preparou. Dos 33 tinha 3, e depois dos 3 tinha mais 30 pessoas que ele forjou um caráter, habilidades, enfim, para a liderança. Tal era a influência de Davi sobre esses homens, que um dia Davi estava lá na trincheira, fugindo, acho que do seu irmão, dos filisteus, enfim, ele estava lá escondido e ele falou assim: puxa, que vontade de tomar uma jarra de água, um copo de água bem fresquinha que tem lá na fonte de Jerusalém. Davi só comentou. Passou um tempo, os crianças, está aqui a jarra de água. Mas falou: mas que loucura vocês fizeram. Os homens foram lá, abriram trincheira, olha só, abriram trincheira e foram lá escondidos, e no meio dos inimigos, e trouxeram, né? Olha o princípio ali de amor, né? De respeito, de lealdade, né? Mas enfim, eu aprendi com um pastor que diz o seguinte: quando você dá o suor por alguém, esse é o caso de Davi, tá? Quando alguém dá o suor por alguém, essa pessoa muitas vezes ela dá o seu sangue. Davi, ele dava o seu sangue e pessoas davam o suor da vida delas, né? Porque pelo que ele se empregava em forjar pessoas, em forjar caráter. Mas eu quero falar também, queridos, primeiro nós vimos lá em Gênesis, Adão e Deus forjando ali Adão, ensinando Adão. Nós vimos vários exemplos no Antigo Testamento, mas tem um princípio que eu não quero que você esqueça, que todo discipulado ele começa em casa, amém? Todo o princípio discipulado começa em casa. Deuteronômio capítulo 6 fala que o pai deve segurar na mão dos filhos ao levantar, ao deitar, ao caminhar e ensinar o caminho do Senhor. A igreja, nós desenvolvemos um papel de ensinar aqueles onde muitas vezes o discipulado falhou em casa, ou não existe discipulado em casa. Mas entenda que discipulado é um relacionamento com Deus, e o princípio do ambiente discipulado é em casa, e a igreja de Jesus desenvolve esse discipulado.
mas todo o ambiente discipulado começa em casa. Pais com seus filhos, marido discipulando e cuidando da esposa, ensinando como auxiliadora, ensinando, protegendo. Amém? Discipulado é um princípio bíblico. Vemos também Paulo, ele discipulou, por exemplo, voltando um pouquinho antes, Jesus discipulou os 12, andando com eles todos os dias, ensinando, corrigindo e enviando. Paulo discipulou Timóteo, Tito e muitos outros, ensinando que o evangelho deve ser transmitido de geração em geração. Isso nos mostra que discipulado não é um programa, não é uma ideia de homem. Discipulado é um princípio bíblico, é um método de Deus para o crescimento espiritual das pessoas, para o seu crescimento e para forjar ali o caráter de Jesus. Guarde comigo, queridos, o discipulado ele tem 2 propósitos muito claros. Na verdade 3, mas todo discipulado ele tem o foco em levar a pessoa a um relacionamento com Deus. Levar a pessoa a um relacionamento com Deus, que a gente vai ver agora no texto. E o discipulado, ele sempre vai apontar para Jesus, ele não aponta para pessoas. Nós vamos ver isso agora em João Batista. O texto que nós lemos, João capítulo 1, versículo 35, João Batista, por que a Ana não está lá na escolinha do culto infantil? João Batista, no versículo 35, ele viu Jesus e ele apontou para os seus discípulos, ele é o Cordeiro de Deus. Então todo discipulado, ele aponta para Jesus. Você não discipula pessoas para você, o foco não está em você, o foco está em Jesus. O discipulador, ele abre mão de si, ele aponta para Jesus. Então nós vimos em João 1,35, Jesus viu a Jesus dizer, ele é o Cordeiro de Deus. É para ele que eu estou apontando, é ele que você deve seguir. Todo o foco está em Jesus. O discipulado, ele tem o propósito de levar a pessoa ao relacionamento com Jesus, a fundamentar a sua vida em Jesus, e tem como princípio ajudar essa pessoa ali através do ensino, a tornar o seu caráter, a sua vida, os seus valores parecido com Jesus. Amém? E o terceiro, todo discipulado ele vai levar a fazer discípulos. Todo discipulado ele vai levar a fazer discípulos. Então, recordando, discipulado é focado em um relacionamento com Deus, levar a pessoa a entender o seu relacionamento com Deus. O discipulado tem como propósito forjar o caráter da pessoa, apontando o caráter na palavra de Deus, não é o seu caráter. Aquele negócio que diz assim, você tem que pedir a minha permissão, se pode comprar o carro ou não, que cor vai pintar a sua casa, isso não tem nada a ver com discipulado. Isso é coisa de homens. Mas todo o princípio de discipulado tem um propósito, levar um relacionamento com Deus, apontar para Jesus, forjar o caráter de Jesus, porque a Bíblia nos fala em 2 pilares importantes de Gênesis e Apocalipse: redenção. Irmão Val? Redenção. O homem se perdeu e toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala da redenção, propósito de redenção do homem através da pessoa de Jesus. E a Bíblia fala sobre restauração, Deus restaurando a imagem dele que se perdeu no jardim do Éden, para se tornar novamente a semelhança e o caráter de Deus através da pessoa de Jesus. Amém? Por isso o nosso maior exemplo de caráter e de valores é Jesus. Porque o propósito de Deus é que, em Romanos 8, 28, 19, é que eu e você, salvo de alguém que mudou o endereço do céu para o inferno, mas o desejo de Deus, viu Noemi, Márcia, Loreni, é que eu e você, a cada dia, Deus deseja que eu e você, a cada dia, vamos nos tornando parecido com Jesus. Amém? Esse é o propósito de Deus com o discipulado.
No Novo Testamento, João Batista foi o primeiro discipulador. No Novo Testamento, João Batista foi o primeiro discipulador. Olha só, no dia seguinte, versículo 35, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Ele aponta para Jesus e diz: ele é o Cordeiro de Deus. Todo discipulador, ele é um ganhador de almas, e todo discipulador, ele aponta para Jesus. João Batista era alguém que atraía a multidão, mas ele deixava claro: eu estou apenas trazendo vocês para aquele que vem depois de mim. Quando Jesus apareceu, João Batista diz: é a ele que vocês têm que seguir. Quando Jesus ia passando, João Batista diz: vejam o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Imagina a satisfação de João Batista. Aliás, houve até uma bronca com o remanescente do discípulo de João Batista, dizendo: aquele que o senhor batizou, que o senhor trouxe para a igreja, para lhe ajudar, sabe, aquele camarada, ele está atraindo mais pessoas do que o senhor. João Batista falou: essa é a minha alegria, e é natural que isso aconteça, foi para isso que eu vim, que ele cresça e que eu diminua. João Batista foi o primeiro discipulador, e o primeiro discípulo de Jesus foi um discípulo de João Batista, André. O primeiro discípulo de Jesus já foi alguém que veio praticamente pronto, ou alguém que já estava numa caminhada, André. O primeiro discípulo de Jesus foi um discípulo de João Batista. Os 4 primeiros discípulos de Jesus, André, Pedro, Tiago e João, alguns deles tiveram uma grande influência com João Batista, mas esses foram os primeiros. Mas há algo em comum nesses 4. Primeiro, João Batista apontou para Jesus e André seguiu Jesus. Olha, veja bem, onde que tu mora? Relacionamento. Passou o dia com Jesus. Discipulado não é um negócio engessado. Assim, discipulado quer dizer você conversar com o irmão, dizer: vamos essa semana nos encontrar para a gente orar junto, estudar a Bíblia junto, orar junto, encorajar, vamos conversar junto a respeito do reino de Deus. Isso pode acontecer na escola, na faculdade, no intervalo do trabalho, não na hora do trabalho, no intervalo do trabalho, numa praça, numa cafeteria, num restaurante, porque discipulado é relacionamento e num ambiente comum. E na hora que vocês achar que é conveniente para os 2. E ouvindo isso, seguiram Jesus. André, então, é amplamente reconhecido como o primeiro discípulo chamado por Jesus. Depois, ele é um pescador e ex-discípulo de João Batista. André encontrou Jesus e imediatamente, olha atenção, chamou seu irmão Simão, anunciando ter encontrado o Messias. O Evangelho de João, no versículo 40, quando ele afirma que André foi o primeiro a seguir Jesus. Depois ele trouxe Pedro até Jesus, e o primeiro grupo de Jesus foi André, Pedro, Tiago e João, e todos eles tinham algo em comum. Vejam bem, queridos, a importância do discipulado. Todos eles trabalhavam na Corsã. Não, todos eles eram pescadores. Então vejam, ganharam pessoas semelhantes, ganharam colegas de trabalho, ganharam pessoas com quem eles se relacionavam. Então o discipulado geralmente acontece com pessoas que têm afinidade. E qual é a maior ferramenta para você influenciar seus colegas e seus amigos? É o conhecimento bíblico? O conhecimento bíblico é importante? É importante, mas não. O maior evangelista de todas as épocas, Billy Graham, né, Ricardo? Billy Graham disse certa vez: a vida do cristão é a Bíblia que o mundo está lendo. A vida do cristão, o testemunho do cristão é a Bíblia que o mundo está lendo. Então, o conhecimento bíblico, ele é importante, mas lá no teu ambiente de trabalho, entre o que você diz e o que você vive, eles vão fazer uma comparação. Eles vão comparar se está de acordo com aquilo que você diz e aquilo que você vive. E eles vão dizer: não, se é para ser cristão como você, não, eu quero ficar longe disso. Mas todo aquele que tem um relacionamento íntimo com o Senhor, ele vai querer
ele vai dizer. Tinha um colega meu do seminário que dizia: eu acho que eu não tenho chamado de Deus. Depois eu nunca mais vi esse colega, nós moramos juntos no mesmo alojamento, lá em Porto Alegre, e eram 20 alunos que moravam naquele alojamento, enfim, mas tinha um colega, acho que de Pernambuco, na época eu nunca mais encontrei ele, depois de alguns anos, depois da formatura, enfim. Ele disse assim: eu nunca mais, ele falou assim: eu acho que eu não tenho chamado de Deus, porque Gerecito, tu é espontâneo em conversar com as pessoas, eu sou travado, eu não consigo no meu ambiente de trabalho falar de Jesus para as pessoas, e como que eu vou ser pastor? Como que eu, né? E enfim, todas as dúvidas normais de quem está estudando, enfim. Aliás, até hoje a gente continua com dúvida. Aí eu disse para ele: sabe o que eu vejo? Não é pelo que você fala, pelo seu testemunho de vida. Você tem um grande testemunho de vida. E isso é o princípio, isso é o mais importante. Quando você falar, o caminho já está preparado, o ambiente já está preparado, porque você tem um testemunho de vida. Então, muitas vezes você vai falar muito no ambiente de trabalho, as pessoas vão querer distância, porque você é um crente chato, não tem o xiita, tem também o cristão chato, né? Então, mas o testemunho é a leitura que o mundo nos faz. O testemunho é a leitura que o mundo nos faz. Por exemplo, queridos, Atos capítulo 4. Quando Pedro, Tiago, João e Pedro, enfim, lá no capítulo 12, eles tinham havido curado na porta da entrada do templo um paralítico, Atos capítulo 4, versículo 12, e eles são então repreendidos por causa daquilo, são ameaçados por causa daquilo, e recebem uma ordem para dizer: olha, você não pode mais ensinar, fazer nenhum milagre, mais nada, no nome de Jesus. Aí Pedro e Tiago pegam e olham para ele e dizem assim: olha, pense bem, o que é mais importante, obedecer a Deus ou obedecer a vocês nesse sentido? Porque não existe salvação debaixo do céu em nenhum outro nome, embaixo do céu nenhum outro nome existe dado entre os homens pelo qual sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Sabe o que ele responde no versículo 13? Puxa, nós não podemos fazer nada com esses caras. Puxa, esses caras não fizeram teologia, esses caras não tiveram uma escola rabínica, mas nós não podemos negar que eles estiveram com Jesus, que eles estão vivendo a mesma vida que Jesus viveu. E falaram: só existe duas coisas, ou a gente mata, ou a gente mata eles e elimina de uma vez, porque nós não podemos negar que esses homens têm uma vida com Deus. Amém? Os meus vizinhos, quando olham para a minha vida, eles podem dizer: eu tenho uma vida com Deus. Os meus colegas de trabalho, quando olham para a minha vida e dizem: eu tenho uma vida com Deus. Meus filhos, meu cônjuge, meus amigos, quando eles olham para mim, eles podem afirmar isso: esse tem uma vida com Deus. Foi o que afirmaram ali as autoridades, olhando para Pedro e João, que eles tinham uma vida com Deus. Então, queridos, esse processo discipulado, vimos que começou com Jesus, e olha que interessante, que lição profunda. Jesus, o primeiro discípulo de Jesus foi André, depois o próprio André trouxe o seu irmão a Jesus, e depois Jesus, mais à frente, Jesus ganhou Filipe vai lá e busca um outro amigo dele, primo, ou irmão lá e chama Natanael para vir também. Então, discipulado é isso, a vida de Jesus me impactou, e eu quero que outros também sejam impactados com a vida de Jesus. Amém? Mas nós percebemos que Jesus chamou 12, mas a Bíblia nos fala no decorrer durante o ministério de Jesus, que Jesus não parou de chamar pessoas.
Mateus capítulo 9, versículo 9, Jesus estava andando, viu Mateus trabalhando lá como funcionário do governo e falou: Mateus, segue-me. Mateus deixou tudo e seguiu a Jesus. Jesus fez esse convite a várias pessoas, como também, Irene, hoje Jesus, ele continua fazendo esse convite em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, discipulado, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas nós vimos no mistério de Jesus que ele convidou várias pessoas para andar com ele. Um exemplo disso foi Mateus, chama Mateus, Mateus renuncia ao seu cargo público para servir Jesus de uma forma integral. Depois nós vimos em Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Aí Jesus conta a história de um jovem que ele convidou para seguir a ele, mas aquele jovem viu que teria que renunciar às suas riquezas porque ele era avarento. Aí Jesus desafia, então, 9:23, se alguém quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Negar significa que envolve o seu ego, abandonar o seu pecado, decidir seguir a Cristo. Depois Lucas 14:33 diz: pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renúncia total, não se trata apenas de dinheiro, mas de um desapego de coração. Lembra da primeira música? E eu. Então, se trata de um desapego onde Jesus ainda não é dono de tudo. Jesus precisa ser dono de tudo. Jesus precisa ser dono de tudo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é casado e quem é solteiro? Você aceitaria que o seu cônjuge fosse fiel a você? O ano tem 365 dias. Vamos usar o exemplo. Você aceitaria que o seu cônjuge fosse fiel a você 364 dias no ano e 2 dias não fosse fiel? Você aceitaria, sim ou não? Tem gente que aceita, mas acredito que vocês não, né? Então, por que Deus teria que aceitar 98, como o menino já falou, né? O pastor, 98 da minha vida já é de Jesus. Cara, 98, ainda a sua vida continua sem Jesus. Você não aceitaria. Da mesma forma, Jesus, aquele que não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo, porque uma vida com Jesus é uma vida de renúncia. E ele diz: aquele que não toma sobre si negue-se, tome a cada dia a sua cruz. Cruz é um lugar de morte. Cruz é um lugar de crucificação, onde você faz morrer ali todo o desejo carnal, toda a vontade que não combina com Deus. Cruz é um lugar de morte. Por isso Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Aquela pessoa antes de Jesus foi crucificado. E todo crucificado, todo aquele que era crucificado, logo em seguida morria. Então, o chamado do jovem rico, abrir mãos das riquezas dele, e Jesus amou aquele jovem profundamente, porque amou no sentido de misericórdia, de compaixão. Que pena que você não está conseguindo ou não conseguiu fazer a escolha mais importante da sua vida acertadamente. Porque Jesus disse para ele: vai e vende tudo o que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Tome a cruz e siga-me. Então Jesus dá uma cruz para aquele jovem, Jesus dá uma renúncia para aquele jovem, Jesus dá uma tarefa para aquele jovem, que é repartir os seus bens. E por que Jesus dá uma cruz para ele? Porque Jesus viu áreas na sua vida que precisavam morrer e que eram
coisas que atrapalhavam o seu relacionamento com Deus. O custo de seguir a Jesus, Mateus 16, 24, a dedicação total. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ele repete isso várias vezes. Amém? Para uma vida com Jesus. Ah, pastor, e o que eu ganho com isso? Você ganha, primeiramente você vai ganhar uma morte, né? Ô Val, quais são as três coisas que precisam acontecer? Morte. Fala aí. Morte, vida, caminho. Para andar no caminho você precisa primeiro morrer para uma vida sem Deus. Depois que você morre, você recebe vida verdadeira, porque não existe combinação entre vida nova e vida antiga. Não existe. Primeiro você morre, depois você recebe uma nova vida e você recebe um novo caminho, que é o discipulado, um aprendizado. Amém, queridos? Nosso desejo aqui, queridos, é ter uma igreja que tenha uma profunda intimidade com Deus, através da palavra de Deus, do seu tempo, do seu devocional. E também uma igreja de discípulos de Jesus. Uma igreja de discípulos de Jesus. Uma igreja de pessoas que são seguidoras de Jesus. Porque eu disse, o membro da igreja, queridos, o membro da igreja, ele é importante. A igreja, ela precisa ser uma comunidade de fé, de pessoas que congregam, tem um corpo organizado, mas toda a congregação precisa ser uma organização, uma comunidade de discípulos de Jesus, para que ouçam a voz de Jesus e sejam guiados pela voz de Jesus de como devem agir. Mas uma igreja apenas de membros será uma estrutura pesada. Será uma estrutura pesada, e será pesado em todos os sentidos. Mas uma vida de caminhada com Jesus vai ter os seus desafios, mas você vai receber a vida de Deus. Vai ser uma vida leve. E um discípulo de Jesus, Marcos, um discípulo de Jesus, um membro da igreja, ele só é membro naquele lugar, mas um discípulo de Jesus é discípulo de Jesus em todo lugar, onde ele mora. O que nós aprendemos aqui na vigília aquele dia? Paulo ele chegou em Filipos, não tem uma congregação aqui, não tem um judeu que se reúne aqui, nós vamos ser discípulos aqui. Não tem uma sinagoga aqui onde a gente pode cultuar a Deus no sábado, o que a gente vai fazer? Paulo diz então para Timóteo, para Lucas, vamos procurar à beira de um rio, um lugar de oração e vamos orar. Nós vamos começar a cultuar a Deus nesse lugar. Nós aprendemos com o povo batista, não quero que vocês prendam a palavra batismo, mas lembra a importância da responsabilidade com a missão, que diz, se você vai para uma cidade, não tem, você começa ali. Você começa. Seja um discípulo de Jesus para onde que você vai. Nós tínhamos... na nossa congregação, alguns militares lá na fronteira, era uma região ali predominantemente com vários quartéis, então nós tínhamos ali vários militares e alguns deles foram para missão de paz no Haiti, outros foram para... Não vamos chamar de Copa do Mundo, Copa Regional, né, no Rio de Janeiro. Foram para a Copa do Mundo, né, fazer a segurança na Copa do Mundo no Rio de Janeiro, em 2014. E ele perguntava, pastor, como que eu devo me proceder num ambiente totalmente fora do meu ambiente, fora da minha realidade? Eu disse para ele, não vou usar a expressão, mas eu vou dizer assim para ti, eu vou te dar um conselho. Quando você chegar lá, a primeira coisa que você deve fazer é marcar território. Não é para você levantar a perninha lá, não é nesse sentido. Você vai chegar lá e você vai deixar claro
que você está ali como um soldado do exército brasileiro, como um militar, como um oficial, mas você vai deixar claro que você é um discípulo de Jesus. Porque eles vão te convidar para ir para a balada, vão te convidar para depois do expediente sair, pegar mulheres e um monte de outras coisas que não combinam com o cristão, mas, cara, chega lá e marca território. Chega lá e diz que você é um discípulo de Jesus, que você é cristão. O que vai acontecer? Vai acontecer duas coisas. Vai acontecer que ou eles vão se afastar de ti, porque eles não querem um cristão por perto, mas também eles vão saber que quando precisarem de alguém, tem um cristão ali, tem alguém que eles podem buscar ajuda e você pode ser presença de Deus ali naquele lugar. Mas chega lá, a primeira coisa que você vai dizer: eu sou cristão, isso não combina comigo, e seja a voz de Jesus naquele lugar. Nós tivemos duas experiências que eles, na volta eles contaram. Primeiro, um cabo do exército, ele foi para o Haiti, e lá tinha um comandante, um cara de alta patente. De repente, esse comandante foi deslocado de uma outra região para a unidade onde eles estavam. E um dia esse comandante abre o coração para esse cabo, veja bem, e fala assim: cara, sabe por que eu vim para cá? Eu vim para cá porque a minha indisciplina tem me levado à ruína. Ele falando assim: cara, estou com o meu casamento quebrado, estou com a minha vida quebrada. O exército me deu aqui nessa unidade a minha última chance de restaurar a minha postura e a minha indignidade. Eu posso falar, porque não estou falando de nome de pessoa nem de lugar, mas ele diz: você não sabe a podridão que é o meu coração, que no dia que a minha esposa estava indo com a ambulância para o hospital, para o nascimento do nosso bebê, eu estava traindo ela. E o telefone toca para avisar que chegou a hora de nascer o bebê, que a ambulância estava levando a minha esposa para o hospital, e naquela hora eu estava traindo a minha esposa. E eu vim para cá. Porque o meu superior me mandou vir para cá, o general me mandou vir para cá para dizer, que era a minha última chance, no lugar onde eu restaurar aqui, a minha postura. E sabe que a mensagem que ele dizia para os colegas dele lá no Haiti, olha que interessante e profundo isso. Ele dizia assim: eu quero dizer algo para vocês. Ele era bem, eu quero dizer algo para vocês. Pense naquilo que vocês estão fazendo hoje. Olha para a atitude de vocês que vocês estão fazendo hoje fora do ambiente de serviço na hora de folga de vocês. Eu quero que vocês pensem no que vocês estão fazendo hoje, quando vocês voltar para casa e olhar para o rosto da sua esposa e olhar para o rosto dos seus filhos. Quando vocês olhar para casa e olhar para o rosto da sua unidade, do seu comandante, que te confiou mandar vir para cá, que você pode voltar com uma autoridade, de cabeça levantada e não envergonhado. E o outro me disse assim: pastor, eu passei no Rio de Janeiro durante a Copa do Mundo, quase mais de 30 dias só comendo frango. Todos os dias era frango meio-dia, de noite e tal. Mas ele falou: eu fiz aquilo que o senhor falou. Meus amigos fugiram de mim. Mas um dia, eu estava no meu alojamento e teve um colega que bebeu tanto, que ele estava morrendo, afogado na cama com o seu próprio vômito. E Deus usou a minha vida para salvá-lo. Então, queridos, o Filho de Deus, ele é chamado, entendendo que existe um custo, mas Jesus chamou ele para fazer a diferença. Amém? Fazer a diferença. Vamos ficar em pé, queridos? Eu quero chamar aqui na frente, a liderança da igreja. Rapidamente. Irmão Val, vem também.
A Bíblia diz que Pedro, depois que ele pregou em Atos, no capítulo 2, no final, no versículo 37, a multidão ficava perguntando: e agora? Ouvimos a tua pregação e tal, entendemos, e por onde a gente começa? Por onde a gente começa? O que a gente deve fazer? Bom, não é o caso de vocês. Se for o caso, tudo bem, mas acredito que não é o caso de vocês. Mas Pedro deu um recado para eles: olha, em primeiro lugar, vocês se arrependam e creiam, entregam sua vida para Jesus. Se tem alguém que ainda não fez isso, esse é o recado de Deus. O primeiro passo é arrependimento e crer em Jesus, porque esta era a mensagem também de João Batista: arrependam-se e creiam. Mateus capítulo 3, essa era a mensagem de João Batista: se arrependo e creio, porque está vindo alguém melhor do que eu, é para ele que eu estou servindo. Mas a multidão então ficava perguntando: e aí, o que a gente deve fazer agora? E você deve estar perguntando: pastor, e agora? Eu quero compartilhar contigo que nós temos o desejo, como falamos desde o início, de nós ter aqui a igreja, 100% da igreja, em uma vida de devocional com Deus, 100% da igreja envolvida nas células, em comunhão durante a semana, e 100% da igreja envolvida em discipulado um a um. Ah, pastor, e como que é isso? Eu vou dizer, nós temos um livro chamado Discipulado 1 a 1, que são lições básicas da vida cristã. Depois tem outros livros. Nós queremos começar pelo básico. Embora tem pessoas aqui que já têm uma longa caminhada na vida cristã, mas qual é o propósito? O propósito é começar pelo básico, começar por essas lições de 1 a 1, e depois a gente vai a outros níveis ali de aprofundamento. E o nosso propósito é envolver toda a igreja. E eu quero te desafiar. Val, me ajuda aqui, por favor. Eu vou receber uns bilhetinhos, vou entregar uns bilhetinhos para os irmãos, se eu não perdi. Aqui temos alguns bilhetinhos, pode entregar para os irmãos ali na igreja. E esse bilhetinho tem o seguinte: olha, você não precisa fazer isso agora, mas pense sobre isso. Esse bilhetinho diz assim: o meu nome, que é o seu nome, o discipulador, dia da semana, horário. E qual é a finalidade, querido? Você pega esse bilhetinho, em primeiro lugar você escreva o seu nome. Depois, você procure uma das pessoas que estão aqui na frente, que é a liderança da igreja. E converse com essa pessoa e fala: eu gostaria de desenvolver minha vida de discipulado, de caminhada na vida cristã. Então, você vai procurar uma das pessoas aqui na frente, você tem afinidade, tem a minha esposa também, tem eu também. Você vai dizer: eu quero estudar esse livro junto, essas 13 lições. Mas eu quero fazer algumas combinações. Primeira delas, homem discipula homem. Então, os homens que estão aqui vai procurar um de nós homens, dizendo: eu quero estudar esse livro junto, uma vez por semana, durante o período de 1 hora e meia. Nós vamos estudar a Bíblia junto, nós vamos orar junto, a gente vai compartilhar junto, e vamos ter um momento de encorajamento. E o segundo desafio é: você vai receber esse estudo, vai andar junto com essa pessoa, mas esse conhecimento não é para ficar retido na tua vida, não é algo para ficar retido em você, já é algo para você estar com o coração aberto, para você transmitir depois a alguém. Amém? Então Paulo diz a Timóteo: confia a homens fiéis, a pessoas fiéis. Então nós queremos te dar liberdade após o culto, não precisa fazer isso agora, mas após o culto, de uma forma espontânea, mas nós queremos que você se envolva mesmo. As mulheres procurem uma das irmãs, os homens procurem um dos homens aqui e fala: a gente pode se encontrar uma vez por semana para a gente orar junto, estudar a palavra de Deus junto, ter um momento de encorajamento. Não que a gente é melhor, mas precisa começar por alguém, e a liderança quer fazer isso, né?
A gente quer fazer isso com os irmãos e a partir dos irmãos, abrindo para a comunidade. Amém? Se você não quiser fazer também não tem problema, mas a gente deseja que a igreja seja uma igreja que se envolva nesse processo de pastoreio e cuidado de pessoas, seja uma igreja que cumpra a missão de Deus. Vamos orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, antes de orar, perguntar, Cristo quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Na tua jornada também como pastor e tem andado com a gente, você acha que esse assunto é importante? É? Fala. Mas é para falar, não é para pegar de novo. Ó, vai lá, uma coisa, corta o microfone. Aquilo que eu iniciei no culto ali, que Salomão disse que não é bom vivermos sozinhos. Procure uma pessoa, uma dessas mulheres, homens da igreja, que o pastor pode cuidar, porque eu venci as maiores batalhas da minha vida. Alguns aqui já fizeram um curso de transformação comigo, não foi sozinho. Sempre tive um pastor do lado, um amigo fiel, que era conhecedor da palavra, e que nem eu sempre falo, pastor Diniz, eu não avalio pessoas pelo que elas falam, eu avalio as pessoas pelos que elas fazem. A árvore ela não é conhecida pela folhagem, ela é conhecida pelo fruto. Então, se você quer frutificar, ande com pessoas que frutificam. E a gente ser discipulado é a gente ser ensinado através da palavra de Cristo. Eu demorei muito tempo para aprender isso. Eu tinha uma dificuldade tremenda para ser discipulado. Eu achava que eu era o dono do mundo, o dono da verdade, o dono da razão. Garanto a vocês, eu só andei mal. Eu só comecei a andar bem quando eu abri meu coração, quando eu aprendi que eu teria que ter valores na minha vida cristãos, e aí sim o Espírito Santo começou a transformar a minha vida. E a caminhada ela é árdua, às vezes tem o dia mal, mas quando nós temos alguém para ser apoio na nossa vida, no dia mal essa pessoa vai estar ali para te estender a mão. E no dia que aquela pessoa estiver no dia mal, você também vai lá para estender a mão dela. E você viver o Evangelho. Amém. Vamos orar, queridos. Nós entendemos que o primeiro passo no mundo espiritual, a ação de Deus é tirar a pessoa do mundo, resgatar a pessoa das obras das trevas. O segundo passo no processo discipulado é tirar toda a obra das trevas de dentro do seu coração. E o discipulado é um recurso para isso, onde pessoas que já têm uma caminhada com Deus, pessoas de confiança, pessoas de oração, pessoas que te amam, que amam a Deus e amam pessoas, vão te ajudar, porque é um processo, não é algo instantâneo, é um processo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, cada um dos nossos irmãos e amigos que estão aqui, e nos ajuda, Pai, a andar nesse processo de discipulado um a um, a entender os teus propósitos, a entender os valores do teu reino, a ter a nossa vida forjada para se tornar mais parecido com Jesus, e ser alguém também, Deus, habilitado pela tua palavra, Senhor, a dar continuidade naquilo que Jesus já começou em nós. Quantas pessoas muitas vezes querem compartilhar de Jesus, testemunhar de Jesus e não sabem como fazer? O discipulado vai ajudar nisso. Quantas pessoas já entregaram vida para Jesus? Quantas pessoas já foram batizadas, estão em comunhão na igreja, mas tem muitas dúvidas a respeito da salvação, da certeza da salvação, que é amado e perdoado por Deus. O discipulado vai ajudar nisso. Nós queremos colocar, Deus, diante de Ti, remove, em primeiro lugar, toda a preguiça, depois todo o medo da pessoa, Pai, em nome de Jesus, e gera na vida dela fé, expectativa dos céus, Pai, em nome de Jesus, para que seja alguém, Pai, que venha crescer, Pai, e se multiplicar como discípulo de Jesus. Nós abençoamos, Pai, cada um dos nossos irmãos da liderança, Pai, em nome de Jesus, para que sejam
revestido do Senhor e da força do seu poder, Pai, em nome de Jesus, para transmitir toda a graça do Senhor, Pai. Abençoa a vida da minha esposa, abençoa a vida do pastor Cris, irmão Ricardo, irmão Baí, Deus, do Val, da Deise, Senhor, da Sandra, Senhor Jesus, em nome de Jesus, queremos consagrar a Ti e todo o Teu povo. Amém, amém, amém. Glórias a Deus, uma salva de palmas a Jesus. Estamos encerrando a celebração dessa noite. Se quiser colocar um louvor de fundo. Obrigado, queridos. Até quinta-feira na célula, na nossa casa. Irmão Ricardo, por favor, antes de encerrar, o irmão Ricardo tem um recadinho importante para a igreja. Sobe aqui, irmão Ricardo. O irmão Ricardo tem um recadinho importante aqui para a igreja. Essa semana o pastor até colocou no grupo da igreja, para os que não sabem, porque estão indo no grupo, né? Fala aqui, né? O Gisel, né? Que nós falamos dele muitas vezes, ele não sabe fazer pizza, a coisa bem severa. Já teve ministrando lá na Ponta, se Deus quiser fazer na cara, não dá, do maio para cá, tem outros homens, outras mulheres, vai dar uma palavra aqui, mostra que ela esse aqui, Palavras que Curam, e sétima do Livro Santo. O que significa esses livros? E mais essas músicas, que são 60 músicas, tá? Aqui, são composições gauchescas, estilo gauchesco, mas com cunho cristão, entende? Ela é assim, justamente isso, ela transmite a palavra usando a nossa cultura, sabe? Então ele tem um dom para isso aí, uma capacitação que Deus deu para ele. Então eu até me dispus ao material dele. Esse material até eu comprei dele, entende? Se alguém tiver interesse, fale para mim que eu vou fazer um contato com ele para ver como. O livro é um pouco mais complicado, mas dá para fazer também. A música ele já me autorizou, eu posso. Não vai ganhar caixinha, tá? É só um pendrive multipessoal, eu tenho o original, ele me autorizou a copiar. E aí a pessoa dá o que no coração pode ajudar ele, porque ele vai ajudar a manutenção do ministério dele, tá? Olha as músicas, eu vou botar até no final agora um pouquinho. Olha que música linda, irmãos. Olha. A gente é tocado, eu boto no rádio, a gente pode assim, espetar no rádio do carro, espetar na onda em casa, enquanto está trabalhando, sabe? Do celular também dá para fazer também, sabe? Dá para passar para ali. Então, vale a pena, tá? E eu também não queria também deixar de passar esse momento, peço até desculpa se eu estou passando um pouquinho, mas só uns minutinhos mais, tá? Só 2, 3 minutinhos a mais. Eu pedi na célula oração até quinta passada, acho que foi na quinta passada, foi? Não me lembro agora quando é que foi. Eu acho que, não me lembro agora, tá? Acho que foi quinta, né? Não, até o irmão orou por mim também. Eu quero dizer assim, o irmão Christian, né? O pastor Christian. E eu quero dizer assim que realmente estava com uma luta ali em Porto Alegre, do meu condomínio, né? Porque nós estávamos com um problema ali e o condomínio depende muito de mim. Toda vez que eu não estou lá, parece que os problemas se acumulam. Então, eu estou lá, faço tudo que posso fazer. Quando eu saio de lá, acontece um problema atrás do outro, sabe? E às vezes a gente fica meio angustiado com isso, porque não, sabe, não liga por telefone. E aí, graças a Deus, nós conseguimos botar uma pessoa lá. Eu conheci uma pessoa, que eu estou até tratando com ela, uma pessoa assim, que eu acho que até cristã ela é, mas eu ainda não sei certo, tenho que ver com ela direitinho. Mas mesmo assim, independente de uma pessoa de caráter, assim, que ele foi lá, demorou um pouco, eu tive que insistir com ele bastante. E sexta-feira ele foi lá, graças a Deus, sexta-feira 13, né? Que até para mostrar que o sexta-feira 13 para nós não funciona, né? Pode funcionar para o mundo aí fora, para nós não funciona, não. Para nós, 13 dá sorte. E então Deus abençoou, graças a Deus Deus resolveu praticamente todos os problemas. Claro, tem algumas coisinhas, eu tive que intervir também, eu tive que ficar 3 horas meio que monitorando junto ali, tirando dúvidas, porque uma coisa é a pessoa saber, outra coisa é a pessoa entender o que está sendo feito lá, né? Então, graças a Deus, a coisa se encaminhou e eu já sinto um pouco mais tranquilo, porque a gente vê que a gente não pode depender de uma pessoa, um condomínio não pode depender de uma pessoa só. Se um dia que for embora, lá como é que vai ficar, né? Então, eu tenho que treinar as pessoas para ficar no meu lugar depois lá e poder servir, né? Então, eu queria agradecer a Deus mais uma vez, tá? Podia agradecer por essa oportunidade. Pedir que Deus te abençoe no irmão Gesiel, vamos orar por ele também agora. E os irmãos que quiserem, então procure a gente, que a gente vai tentar ver maneiras de poder, né, ser abençoado com o material dele aqui também, tá bom? Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela oportunidade que nos dá de compartilhar um pouquinho mais dessa palavra dessa noite, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor
fez por nós aqui, por essa palavra que foi ministrada sobre discipulado também, Pai. Maneiras que temos de fazer, Pai, de podermos assim ajudar nossos irmãos e podermos juntos nessa caminhada contigo, Senhor, com o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não adiantaria caminhada nenhuma, Pai, porque é Ele que nos ensina todos os dias todas as coisas, Ele que nos capacita para sermos discipuladores e discipulados também. Muito obrigado pelo irmão Gesiel também, por esse trabalho que ele tem com essa missão através da cultura gauchesca, de transmitir a palavra do Evangelho, para atingir pessoas que talvez não pudessem chegar de outra forma, Pai, através dessa maneira de falar do gaúcho, das tradições, assim possam ser tocadas também por Ti. É um presente que podemos dar para uma pessoa às vezes, e através disso ela te conhecer também, Pai. Assim como o filme na sexta-feira, aquele menino, Pai, que fez, aquele menino que viveu entre nós, talvez, 16 anos só, que ele morreu depois, né? Do câncer, não sei se que tipo de câncer ele tinha, mas ele faleceu depois, mas naqueles anos que ele viveu, ele pôde ter um propósito de transmitir as cartas para Deus, e assim abençoar aquele monte de gente lá, que nós vimos aqui, aquele filme aqui, Pai. Assim também o Gesiel, não sabemos o tempo que ele vai viver conosco ainda, porque ele está com câncer, Pai. Nós queremos ter poderoso para curá-lo também, Pai, a qualquer momento, mas ainda que o Senhor não faça isso, Pai, sabendo que o Senhor é fiel e vai usá-lo o tempo que for, se o Senhor quiser, através desses livros, dessas músicas, que os meus irmãos possam, de alguma maneira, também ser abençoados e abençoar outros também com esse material. E assim nós abençoamos a vida do Gesiel também. Nós te pedimos, nós te agradecemos, visita ele nesse momento também, e obrigado mais pelo culto dessa noite, tudo que vimos e ouvimos aqui, Pai, portanto, guardar nosso coração e meditar durante a semana também. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Agora, durante a semana, resumo dessa palavra aqui, vai ser compartilhado também, tá? Obrigado.